Quero cumprimentar Dona Maria Ribeiro Prestes, a Altamira, não é verdade? Quero cumprimentar também o Sherman, o seu pai também, um homem de grande valor, entre outras coisas. Aqui não estou vendo os senadores do Pará nesse instante, mas até pouco estavam. O Sherman derrubou o governo do Pará e, depois de quebra, se elegeu o prefeito da capital, Belém. A demonstração do vigor desses homens. O Luiz Carlos Prestes Filho, sua neta de Prestes, Ana, que aqui está, a nossa senadora Vanessa Graziotin, o nosso presidente do Partido Comunista do Brasil, nossos colegas senadores, deputados que aqui estão, lideranças políticas, estudantis, sindicais, todos que nos acompanham nesse instante. O texto, meu caro presidente, de Jorge Amado, ele trazia uma frase que eu considerei muito importante para que a gente pudesse também registrar hoje. Ele dizia o seguinte: levanta tua voz, amiga, clama comigo, com toda a gente do cais, com todos os povos livres do mundo, clama até que o teu grito seja ouvido. Liberdade para Luiz Carlos Prestes. Prestes se encontrava, então, há 6 anos nas masmorras do Estado Novo, desde que fora preso com sua companheira Olga Benário, em março de 1936. Olga, como todos aqui sabem, foi entregue grávida de 7 meses às autoridades alemãs. Em outubro do mesmo ano, veio a falecer no campo de extermínio nazista. Prestes só saiu da prisão em 1945, com o início da redemocratização do país. Nos primeiros anos, após o final da Segunda Guerra, com a União Soviética se destacando como um dos membros mais importantes da Aliança Vencedora, os partidos comunistas experimentaram rápido crescimento em vários países do Ocidente. Isso mudou com o fim da aliança entre os Estados Unidos e a União Soviética e o início da chamada Guerra Fria. A política externa norte-americana voltou-se primordialmente para o combate ao comunismo. Os efeitos dessa mudança foram sentidos imediatamente no Brasil. Em 7 de maio de 1947, o Partido Comunista do Brasil, com a sigla PCB, teve o seu registro cancelado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os parlamentares do partido se mantiveram ativos até 7 de janeiro de 1948, quando, com a aprovação da Lei 211 de 1948, os deputados comunistas tiveram seus mandatos cassados. No dia 9 de janeiro, resolução da mesa do Senado Federal declarou extinto o mandato do senador Luiz Carlos Prestes e de seu suplente, Abel de Abreu Sherman. Os mandatos parlamentares foram cassados por decisão das mesas de suas respectivas casas. Mas não devemos esquecer o acontecimento que deu início a essa escalada de ataques à democracia. Foi a decisão arbitrária e inconstitucional tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral no ano anterior. No momento como o atual, em que instâncias superiores do Poder Judiciário procuram limitar a atuação do Poder Legislativo, imiscuindo-se nas suas deliberações e até mesmo tentando usurpar suas funções indelegáveis, esse fato deve servir de advertência para todos. Quando o Poder Legislativo se apequena, é a democracia que se encontra ameaçada. Portanto, a decisão do Senado Federal de devolver o mandato ao senador Luiz Carlos Prestes e ao seu suplente Abel Sherman representa um momento de afirmação da democracia. É isso mesmo, de afirmação da democracia e do poder legislativo como representação mais ampla do povo e dos estados da nossa federação. Repito o que disse na justificação da resolução aprovada. Além da mácula jurídica e inconstitucionalidade existente na resolução da mesa do Senado, há também uma mácula política de um ato antidemocrático de cassação parlamentar, de um parlamentar eleito pelo voto do povo. Essa proposta busca reparar esse duplo erro, fazendo justiça à história e à nação brasileira.
Abel de Abreu Sherman foi eleito suplente de Prestes nas eleições complementares realizadas em 19 de janeiro de 47. Advogado e jornalista, nasceu em Belém, em 21 de junho de 1887. Participou do levante militar no Pará em 1916, que depois o governador Enéas Martins para a ascensão do governador Lauro Sodré em 1917. Foi deputado federal de 18 a 20 pelo Partido Republicano Federal, prefeito de Belém em 21, deputado federal de 33 a 34 pelo Partido Liberal Paraense e senador pela União Popular do Pará, de 35 a 36. Fundou o grupo parlamentar Pró-Liberdades Populares, que enfrentou os integralistas. Foi ele, como advogado, quem impetrou, no dia 2 de março de 36, habeas corpus em favor de Henri Berger, militante alemão enviado ao Brasil pela Internacional Comunista, que fora preso em dezembro do ano anterior e torturado até a loucura. 19 dias depois, o próprio Abel foi preso, episódio que é referido por Graciliano Ramos nas suas Memórias do Cárcere, onde narra que ele foi arrancado violentamente da casa, entrado em luta física desigual, levado a braços como um fardo resistente, metido no cárcere e aguentando serviços por se haver oposto no Senado, como senador, aos desmandos selvagens da ditadura policial reinante. Seu filho, Francisco Sherman, também foi preso pela ditadura varguista. Libertado em 37, recuperou seu posto no Senado. Estava preso como senador, onde denunciou as arbitrariedades de que foi vítima. Foi preso por 16 detetives que obrigaram sua mulher, numa segunda prisão, e 2 filhos menores a acompanhá-la à polícia, onde foi espancado na frente dos filhos da esposa. Exerceu o mandato até 10 de novembro de 37, quando, com a decretação do Estado Novo, foram fechados todos os órgãos legislativos do país. Quando se anunciam que os partidos políticos não têm força, não são de verdade, são de mentirinha, ou coisa que o valha, pode-se imaginar que se pretenda chegar novamente a estados como esse. Fecha-se as casas legislativas de representação popular. E nós não queremos que isso se repita. Nas eleições de 2 de novembro de 45, candidatou-se ao Senado pelo Distrito Federal na legenda do Partido Comunista ao lado de Prestes, mas não conseguiu o mandato. Em 19 de janeiro de 47, nas eleições complementares, conquistou a vaga de suplente de Carlos Prestes. Ainda em 47, Sherman depois na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os Crimes do Estado Novo, presidida por Plínio Barreto. De 49 a 50, integrou a primeira comissão diretora do Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional. Abel Sherman faleceu no Rio de Janeiro em 19 de setembro de 62. O senador Luiz Carlos Prestes foi um brasileiro dos mais notáveis, que ganhou projeção internacional pela sua luta em defesa do Brasil e dos brasileiros. Passou a ser chamado de Cavaleiro da Esperança em 27, 5 anos após a fundação do Partido Comunista, e ele só ingressou no partido em 34, e já contava com grande prestígio. A expressão, eu imagino assim, Cavaleiro da Esperança, conduzia as esperanças de todo um povo. Era o Brasil inteiro, era a juventude, eram os sindicalistas, eram os nacionalistas da coluna, que ali muitos não eram, ou a maioria esmagadora, não eram de socialistas, muito menos de comunistas. Era a gente do povo brasileiro, que queria transformar o Brasil para os brasileiros, de aumentar a riqueza, de dar mais igualdade ao nosso povo. A coluna foi a maior marcha militar da história da humanidade. Seus 25 quilômetros de guerra de movimento superaram em extensão a marcha de Alexandre, na Macedônia, e Aníbal, na Antiguidade, e de Mao Tse-tung e Fidel, na Era Moderna. Sua atuação à frente da Aliança Nacional Libertadora em 35 e seu comportamento heróico nos cárceres da ditadura varguista aumentaram ainda mais o respeito que os brasileiros de todos os setores tinham por ele. Prestes deixou a prisão em abril de 45, candidatou-se a constituinte e ao Senado e recebeu 157.397 votos, a maior votação proporcional do Brasil até então, demonstrando a confiança que nele depositavam amplos setores da sociedade. Seu partido obteve também a maior votação do Distrito Federal, perto de 90 mil votos, o que vale dizer que também eleitores de outros partidos votaram em Prestes para senador. Junto com ele, compuseram a bancada comunista na Assembleia Nacional Constituinte mais 14 deputados,
todos foram cassados. Abílio Fernandes, Agostinho Dias, Alcedo Coutinho, Alcides Sabença, Batista Neto, Carlos Marighella, Claudino Silva, Gregório Bezerra, João Amazonas, Jorge Amado, José Maria Crispim, Maurício Grabois, Milton Caires de Brito e Oswaldo Pacheco. Os deputados federais comunistas, evidente, já citei, tiveram, neste ano, os seus mandatos devolvidos por proposta da deputada federal. Um ato ainda será realizado na Câmara dos Deputados. Já convido o presidente do Senado para também comparecer a este ato na Câmara, por iniciativa da deputada Jandira Fegali, que aqui está presente conosco, do PCdoB do Rio de Janeiro. Aprovado no plenário da Câmara Federal. Esse ato deverá se realizar brevemente e espero que todos nós possamos comparecer. Na eleição, que me referi anteriormente, o nosso partido alcançou 10% dos votos nas eleições de 45. Tornou-se a quarta maior bancada eleitoral brasileira, atrás apenas do PSD, da UDN e do PTB, entre os 13 partidos então existentes. Naquele ano, Prestes participou de várias mobilizações populares, onde era o principal porta-voz da política da União Nacional. Isso. É bom que a gente possa repetir. Da União Nacional, defendida para evitar o golpe das forças da direita. Destacaram-se os grandes comícios realizados no estádio do Vasco da Gama, Rio, em 23 de maio, e no Pacaembu, São Paulo, em 15 de julho. No Rio, defendeu a unificação nacional para iniciar a solução dos graves problemas econômicos e sociais e chegarmos de maneira pacífica, por meio de eleições livres e honestas, à Assembleia Constituinte e à reconstitucionalização democrática que todos almejamos. Disse ele. Em São Paulo, propugnou, aspas, organizar o povo, as mais amplas camadas sociais da nossa população, do campo e da cidade, a fim de atraí-las à vida política, à luta por suas reivindicações imediatas, a melhor compreensão dos perigos que a ameaçam. Na Constituinte, a bancada defendeu arduamente a democracia e os direitos trabalhistas e a reforma agrária e a soberania do Brasil. Apresentou 180 emendas ao projeto, a nossa bancada, ao projeto de Constituição. Coube a Prestes expor os princípios mais gerais da bancada comunista, que tinha adotado uma divisão de trabalho entre seus membros. A bancada polarizou o plenário constituinte e várias de suas propostas e indicações só seriam adotadas na Constituição de 1988. Prestes se pronunciou contra o sistema presidencialista e em defesa do parlamentarismo. Defendeu o fortalecimento das prerrogativas do Legislativo e do sistema partidário frente ao Executivo. Em discurso do Senado, no primeiro aniversário da Constituição, em 18 de setembro de 47, Prestes afirmou que, se não fizemos uma Constituição progressista, promulgamos uma Constituição democrática. Com a promulgação da Constituição, o Senado se separou da Câmara e Prestes assumiu o mandato de senador e integrou a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Com a cassação do registro partidário, Prestes, mesmo senador, recebeu frequentes ameaças de prisão. Debateu na Casa com os que queriam a cassação dos mandatos, demonstrando a inconsistência dos argumentos jurídicos e políticos. Ao eleger um parlamentar, o partido está contando com votos muito superiores aos quadros partidários. São os eleitores não partidários que decidem as eleições. Afora isso, cabe lembrar que a mesa cassou os mandatos sem esperar sequer que transitasse julgado o cancelamento do registro do Partido Comunista, que apresentou recurso ao Supremo Tribunal Federal, e este não havia ainda se pronunciado. Aliás, ainda não se pronunciou. Ao usurpar o mandato de Prestes, deu à mesa do Senado cumprimento à mais inconstitucional das leis de que se tem memória nesta República. Seu mandato, concedido pelo povo como de direito a uma democracia, só terminaria em 31 de dezembro de 1955. Luiz Carlos Prestes foi uma das lideranças que mais polarizaram a opinião pública brasileira ao longo do século XX. Com a bancada comunista, pautou-se em defesa dos trabalhadores, das cidades e do campo, pelo aprofundamento da democracia, das liberdades políticas, pelo crescimento econômico, a soberania nacional, a correção das desigualdades sociais. São desafios contemporâneos que estão sendo enfrentados somente agora, de forma mais recente, após a Constituição de 88, e especialmente nos governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente Dilma Rousseff. O grande escritor, biógrafo e músico francês Romain Rolland, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1915, registrou, aspas, Luiz Carlos Prestes entrou em vida no panteão da história. Os séculos
contarão a canção de gesta dos 1.500 homens da coluna Prestes e sua marcha de 3 anos através da imensidão do Brasil. A unidade das almas e das raças no Brasil forjou-se aí. Insensatos seriam os senhores do Brasil se não vissem que, atingindo Luiz Carlos Prestes, é o próprio Brasil que atingiriam. Mais ainda, Luiz Carlos Prestes nos é sagrado. Ele pertence a toda a humanidade. Quem o atinge, atinge-a. Com essa cerimônia de hoje, estamos dando fim à insensatez da cassação dos mandatos comunistas no século passado. Prestes volta simbolicamente à sua cadeira de senador para desagravo da dignidade nacional, da segurança da democracia, para respeito da história. Podemos dizer, como Jorge Amado, em 42, que este gesto de hoje do Senado Federal, devolvendo simbolicamente os mandatos de Prestes e seu suplente Abel aos seus familiares, proporciona, mais uma vez, liberdade para Luiz Carlos Prestes. Ao libertá-lo de uma injustiça histórica, o Senado liberta igualmente a si mesmo, como autor dessa injustiça, e permite que o legado do senador Luiz Carlos Prestes seja avaliado com a serenidade que o tempo histórico proporciona. O cavaleiro da esperança, da nossa esperança, da esperança do povo brasileiro, da esperança da juventude, da esperança das empregadas domésticas, dos operários, dos nacionalistas em cada canto, daqueles que querem ver o Brasil crescendo, se desenvolvendo. Podem acreditar, nós somos aqueles que aqui estamos, democratas, nacionalistas, lutadores pelo nosso progresso. Somos os responsáveis de conduzir essa grande bandeira, a bandeira permanente da esperança do nosso povo, que a gente constitua uma nação digna, uma nação que dê aos seus filhos, ao seu povo, dignidade, oportunidade, acesso, mais igualdade. Eram as aspirações daqueles homens, liderados por Prestes e os demais comandantes na coluna. E depois, no Partido Comunista, que foi tão perseguido. Por isso, senhor presidente, nós queremos também levar uma voz aos nossos colegas senadores, que unanimemente acolheram essa proposição, e especialmente a Vossa Excelência e ao senador Valadares, que foi o nosso relator e que o fez com o maior cuidado, com o maior zelo, tratando aquele papel do seu relatório como se fosse a história em suas mãos. Por isso, o zelo e o cuidado, porque sabia que nós estávamos fazendo este ato, que era o ato da justiça histórica. Os mandatos desses homens, podemos dizer, e de Prestes, foi um mandato exemplar de um legítimo representante do povo brasileiro. Era isso, senhor presidente, a nossa narrativa para prestar essa homenagem do Senado, conduzido por Vossa Excelência, àqueles que fazem a história do nosso país. Obrigado.